Daí chega a sogra e fala, não, convido você para vir no jantar de ação de graças. O padre olhou e falou, isso daí é possessão demoníaca, esse homem está possuído. Então como é que você vai fazer? Apocalipse, o mistério revelado. Por muito tempo, o livro do Apocalipse permaneceu como o livro mais enigmático da Bíblia. Agora você vai entender as profecias do Apocalipse para os nossos tempos, que são os últimos. Tudo de acordo com o que ensina a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. O livro Apocalipse, o Mistério Revelado, é uma obra essencial para a sua conversão, para você entender o que está acontecendo e se preparar para o que vem por aí. O livro é exclusivo da loja Sagrada Face. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mais um lançamento da edições Sagrada Face de Tours. Adquira o seu hoje mesmo e entenda o que está vindo por aí. As festas de final de ano estão chegando aí. E você muitas vezes vai aí na casa de parentes, conhecidos, né? As pessoas insistem naquelas reuniões de família. E você vai e você faz a sua refeição com pessoas que muitas vezes são hereges, outras vezes são pessoas aí de seitas, inclusive satânicas, mesmo que você não saiba, ou não desconfie, ou ache que, bom, mas não é bem assim, enfim. Então, os trago uma história para mostrar para vocês o risco que vocês estão correndo nesse Natal e nesse final de ano, se vocês pretendem comer na casa dos outros. Preste muita atenção, que é realmente de arrancar os cabelos e ficar com o cabelo em pé, a história que aconteceu. Um rapaz italiano queria muito ser padre. Isso já faz tempo, essa história, aí do século passado. Mas ele decidiu primeiro ir para os Estados Unidos para arrumar um emprego e aí tentar, então, entrar no seminário, essas coisas, né? No meio do caminho, ele conheceu uma moça, né? E gostou da moça, a moça, né, deu aquela bola para ele, oi, tudo bem, né, aquelas coisas. E aí, resumindo a história, começaram a namorar e ele então abandonou a ideia de ser padre para casar com essa moça. O problema é que essa moça não era católica, ela se dizia sem religião. Mas qual o problema? Né? Qual é o problema? Porque ela é tão bonitinha, né? O sorrisinho dela. E tem outra, ela tem um jeito assim que vai se converter, vocês não têm ideia, né? Um jeito assim, tem uma certa quedinha para a Igreja Católica. Eu acho que com o tempo eu converto ela. Eu vou trazer ela para a igreja, eu caso e depois eu trago ela para a Igreja Católica. Né? E casou. Né? E tiveram 3 filhos. E a moça nunca se converteu, nunca foi para a Igreja Católica. E permitiu que o primeiro filho fosse batizado, os outros 2 não. Ela foi terminantemente contra, fez guerra e mais guerra e foi contra. Tudo bem. E o que era então aí, teoricamente, a promessa de uma vida feliz se tornou um inferno. Brigas constantes, ele descobriu que ela o estava traindo, né, com outro homem. Aí então, aquela briga toda, tudo mais, acabou perdoando a moça só para ela trair pela segunda vez com outro cara ainda. E isso então gerou uma crise imensa, beirando já aí o divórcio. Estavam para se separar mesmo, irremediavelmente. Daí chega a sogra e fala, não, calma. Olha, convido você para vir no jantar de ação de graça. Você sabe que nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Aquele jantar onde mata o peru lá, desse tamanhão, um piruzão lá. E aí as pessoas então vão lá, né? Fazer o jantar de ação de graças. Vamos lá, vamos deixar disso. O que é isso? Tudo mais. Parecia uma pessoa muito bem intencionada. Bom, o jantar não deu em nada, ele jantou mesmo, mas só deu mais briga. E no fim das contas ele decidiu realmente se divorciar e foi embora, voltou para a Itália, para a casa da mãe dele. Quando ele chegou na casa da mãe dele, a mãe percebeu que ele estava assim muito nervoso demais, ele estava muito diferente. Era muito claro que alguma coisa tinha acontecido. O que os psicólogos aí, especialistas de plantão diriam? Claro, ele acabou de passar por um trauma, você está querendo o quê? Perdeu uma mulher, os filhos, o casamento foi para o brejo, agora nem padre nem casado, o que você está querendo? Ele tem que fazer análise. E eu sou psicólogo, pode vir comigo, cartão.
Então, isso aí que os psicólogos diriam. Mas a coisa não era bem assim. Ele ia de 0 a 100, assim, realmente, assim, 1 segundo, né? Melhor que carro, né? De 0 a 100 em 1 segundo. Então, ele estava conversando, daqui a pouco ele estava explodindo, e estava muito diferente, o tempo ia passando e aquilo não melhorava. E a mãe dele decidiu começar a rezar. E começou a desconfiar de um mal espiritual. E reza daqui, reza de lá. Veio a intuição para ela, na época, né, de chamar, então, um padre exorcista. E o padre apareceu um dia na casa para fazer uma visita. Pronto, o rapaz já tomou aquele impacto, né? Quando o padre então conversou, aquela coisa toda, e convidou todo mundo para rezar, vamos rezar, começou rezando a ladainha de todos os santos. O homem se contorcia num canto da sala, como realmente se estivesse assim torturando-o, mudando a expressão do rosto, assim, se amofinando todo no canto. O padre olhou e falou, isso daí é possessão demoníaca, esse homem está possuído. Aí fez assim vários testes ali, começou a rezar, inclusive a oração de exorcismo. Primeira coisa, o homem vomitou um tipo de um caldo, tipo de um marrom, tipo de um molho marrom da garganta. E aí então ele fez o exorcismo e realmente o homem estava possuído pelo diabo. E onde foi que ele ficou possuído pelo demônio? Onde é que se deu essa possessão? Com a mulher dele? Não. Foi no jantar de ação de graças. A sogra dele, que tão gentilmente tinha convidado-o para ir até a casa dela, vamos jantar, vamos fazer das pazes, blá, 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 ela simplesmente amaldiçoou o molho. E esse molho não desceu na garganta, por isso ele vomitou o primeiro molho, que ele não tinha comido nada disso na casa da mãe dele, ficou aqui. Não desceu, não foi digerido, aquilo ficou. E então o padre, inclusive, diz que quando a pessoa tem possessão por coisas de alimentação, é a primeira coisa que acontece, ela vomita aquilo que ela tinha comido, que é amaldiçoado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aí o homem, claro, foi liberto do demônio, né, pelo exorcismo do padre, naquela época, né, etc., competente. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte, você está indo mesmo comer na casa de pessoas que você não sabe direito quem são, não sabe, mas é católico, vai na igreja bergoliana, mas é católico, certeza. Eu conheci uma mulher que ela tinha um centro de umbanda na casa dela, tá certo? No quintal da casa dela. Mas ela ia todo domingo na missa, todo domingo. Quem via aquela senhora na missa da Santa Teresinha, lá do Santuário de Santa Teresinha, não dizia, né? Estava lá assistindo a missa tranquila. Né? E na verdade era mãe de santo. Até o dia que aquilo correu, porque se sabe, né? Aí Taubaté era grande, já era grande, mas não era tão grande assim. E um comenta com o outro, comenta com o outro. Bom, chegou no ouvido do padre, né? E o padre, no meio da homilia, falou assim, essa gente que na sexta-feira vai na macumba, mãe de santo, e no domingo vem aqui na missa. E todo mundo olhando para ela. Aí ficou meio ruim, né? Pegou mal e ela não foi mais. Né? Depois disso ela não foi mais, em igreja nenhuma. Mas o que é que uma mãe de santo estaria fazendo na igreja, quando não é a fé dela? Certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, assim, eu até tenho uma ideia, porque ela ia lá aprender as coisas. Depois, quando começou a ter ministro da Eucaristia, ela usava no centro, né? Quando começou a ter ministro da Eucaristia, por exemplo, tinha aquele jalequinho branco que eles usam, né? Os médiuns também começaram a usar igualzinho, né? E por aí vai. Ia lá para te dar umas ideias, né? E dar uma satisfação para a sociedade e, quem sabe, já não leva mais alguém para o centro de um macumba na sexta-feira, né? A pessoa dá uma sondada, você está meio mal, olha, não queria falar nada, mas tem um negócio aí perto de você, mas você é católico, eu não vou falar. Não falo, não vou falar. Mas pode falar. Então já que eu posso falar, chega lá em casa, eu vou te explicar. Caiu na minha. Certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, como é que você pode garantir os alimentos que você vai receber na casa dos outros? Como é que você pode garantir que também não estão amaldiçoados para fazer mal para você mesmo? Então, a única forma de você se proteger nessas horas é você se lembrar de São Bento. São Bento, também aconteceu isso aí, né, com outros santos, mas São Bento é assim, ele foi, né, comer, né, com os freis lá do mosteiro dele, né, com os monges, mas que estavam achando que estava primeiro convidado São Bento para ser lá o chefe, o prior, né, e depois começaram a achar o responsável. E depois começaram a achar que estava exagerado, que ele estava pegando muito pesado. Como assim? Essa regra de São Bento aqui não dá para seguir, não. Opa, não era isso que a gente estava querendo, está exagerando. E aí então tentaram envenená-lo na comida. Quando ele abençoou o prato se quebrou.
E aí ele percebeu que a comida era envenenada. Então, como é que você vai fazer para você não comer alguma coisa, se você realmente tiver que ir, né? Porque não é para conversar com hereges, nem muito menos comer com eles, mas se você, vamos supor que aconteça de você estar num lugar assim, ou tem até gente lá, de repente, está na tua casa, enfim, você já entendeu a situação trágica que você está, né? Que nós estamos. Então você faz assim, você primeiro agradece a refeição que você vai tomar e depois você abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você abençoa, faz o sinal da cruz em cima do prato e deixa todo mundo ficar olhando. O que está fazendo? Por que está fazendo isso? Entendi. Deixa todo mundo falar. Aí você abençoou a comida. É uma forma, segundo o padre exorcista que eu estava lendo, de você então se proteger. Na minha opinião é melhor não ir, né? Mas enfim, né? Às vezes vai que por uma situação trágica aí, etc, etc, seria assim uma tentativa de você não, né, sofrer de uma possessão demoníaca, porque essa é uma parte, né, gente? Mas tem outros efeitos, deixa a pessoa doente. E ninguém acha qual é o problema. Um monte de médico não acha qual é o problema, ninguém sabe. Passa em médico, passa em especialista, gasta tubos e tubos de dinheiro, anos indo em hospital, anos indo em médico, não sabe o que é. Ninguém acha nada, você não está doente, não. É da sua cabeça. Vai para o psicólogo, porque não tem nada, a senhora não tem nada, a senhora está com a saúde melhor que a minha, pode cair fora. Vai para o psicólogo, é psicológico, né? Não é espiritual. Tá certo? Muito cuidado, então, com vocês aí, né? Confraternizando com pessoas de seitas, confraternizando com hereges. Aliás, a igreja bergoliana hoje, você tem uma coisa difícil de achar ali, é aquele católico mesmo, firme na fé, que não aceita nada mais, porque a própria igreja bergoliana, ela já caminha para o ecumenismo, já há quase 10 anos. Então, e a própria sociedade já foi instruída devidamente pela Rede Bobo aí a fazer isso, né? Há toda uma cultura nesse sentido, tudo é bom, o Senhor está em todos os lugares, tá? Não, o demônio está em todas as religiões, menos a nossa. Agora, na dos outros eu não posso garantir. Não dá para garantir. Aliás, se for ler aqui o Catecismo Maior, é justamente o contrário. Então, tenha muito cuidado com isso, tá certo? Para você aí não ser alvo e vítima da mesma coisa. Então, de repente é tão convidado, até às vezes é um inimigo seu, né? Fala, mas vem aqui, olha Natal, eu sei que você é católico, eu me converti. Sabia que eu me converti? Ah, é tão bom ter Natal, né? Então vamos confraternizar. Te convido para jantar lá em casa, ceia de Natal. E aí tá aprontando. Essa gente mente, gente. Mas mente, eu conheço gente mentirosa que se o nariz crescesse seria um alívio, né? Porque aí você olha o tamanho do nariz e fala, não, mentiroso, é Pinóquio. Mas infelizmente isso é só historinha, né? Devia crescer, não, mas infelizmente é só historinha. Então, maldito homem que confia em outro homem. Muito cuidado, tá certo? Estou falando do Natal, festa de fim de ano, que é uma situação mais comum das pessoas se reunirem, mas isso é claro que serve para todas as ocasiões sociais, tá bom? Vamos ler aqui então o Catecismo Maior de São Pio X. Um aviso está dado aí. Quando eu li isso aí hoje, falei, não, você tem que avisar porque muita gente confraternizando com quem não devia, porque é o seguinte, mas é meu parente, então, mas tudo bem, mas é seu parente de sangue, mas em termos de família frente a Cristo, como é que é a situação? Pense nisso. Vem rezar com a gente, todo dia, 18 horas, nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive, estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui, faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo, e vem rezar com a gente.